Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão ou da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Shalom. É um prazer mais uma vez estarmos aqui gravando esse vídeo para ministrar aos corações das famílias que receberão essa mensagem. Nós lemos aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo de 11 a 22. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque nós estamos com o propósito, nós estamos estabelecendo o propósito de edificarmos famílias em Cristo Jesus. Esse é o propósito de estarmos aqui todas as terças-feiras, edificando famílias em Cristo e trazendo um propósito de cada família estar em oração diante de Deus e sendo instruída pela palavra do Senhor. Amém? Então, queridos, eu gostaria de trazer alguns destaques desse texto que nós lemos aqui. Quando diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Um dia também nós estivemos afastados, nós não conhecíamos esta graça maravilhosa, mas a graça de Deus nos alcançou, fomos alcançados, alguém falou do Evangelho, alguém falou de Jesus para nós e essa graça nos alcançou. Então, a Bíblia diz que fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós cremos no sacrifício da cruz e o sacrifício da cruz se tornou uma realidade também em nossas vidas. Então, olha, o poder de Deus se manifestou a nós. A Bíblia também diz aqui no versículo 14 que o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. A parede separava judeus e gentios. De um lado ficavam judeus, de outro lado ficavam os gentios. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que de ambos ele fez um só, reconciliou a ambos em um só corpo. Então, hoje, como igreja, nós somos
um só povo, nós somos um só rebanho. Não importa se judeus, não importa se brasileiros, não importa se negros, não importa se brancos, não importa se pobre, não importa se rico, não importa se empresários, não importa se empregado, não importa. Todos nós bebemos de uma mesma fonte e estamos em um mesmo corpo. Como famílias, nós servimos a Deus, somos desafiados a servirmos a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia também diz aqui no versículo 19: assim também já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Isso aqui é algo interessante. Quantas pessoas, quantos brasileiros saem do nosso país para buscar algo melhor na sua vida profissional, na sua vida financeira, às vezes sai para encarar o desafio de outro país, e como é difícil conseguir uma cidadania em um país estrangeiro. Mas aqui a Bíblia diz que nós somos concidadãos dos santos. O que é concidadão? Concidadãos são pessoas de uma mesma pátria, são pessoas de um mesmo país, são pessoas de uma mesma cidade, são compatriotas. Então, amados, isso Jesus realizou por nós na cruz, nos tornando concidadãos dos santos, ou seja, nós hoje em Cristo, todos nós possuímos uma mesma cidadania espiritual. E nós não tivemos que enfrentar toda aquela burocracia de estarmos em um país estrangeiro, de tentar ali ficar por um tempo. Não. O que nós tivemos foi que crer no sacrifício da cruz. E a partir do sacrifício da cruz nós experimentamos o novo nascimento e essa graça se tornou realidade em nossa vida, em nossa família, em nome de Jesus. Na terra nós podemos ter cidadanias diferentes, mas em Cristo nós temos uma só cidadania. E a Bíblia diz no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Então, nós pregamos o Evangelho, um Evangelho bíblico, pregamos uma mensagem bíblica. Nós entendemos que o poder que pode transformar o ser humano é o poder de Deus, é o poder do Evangelho que vem do sacrifício da cruz. E temos como fundamento, Jesus ele treinou 12 homens. Mas desde o Antigo Testamento, Deus já havia se revelado e falado a nós pelos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus, quando veio, ele separou 12 homens, treinou-os, capacitou-os, e esses homens então deram prosseguimento ao ministério de Jesus. A semana passada nós falamos sobre uma construção bem ajustada, que falava sobre largura, comprimento, altura e profundidade. Então, aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, edificado sobre um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, que transforma, que muda, que liberta a vida das pessoas. Então, se você quer experimentar a libertação, seja o que for que prenda a sua vida, seja o que for que esteja perturbando a sua vida, seja espírito, seja hábitos ruins, seja o que for, o poder do Evangelho é o poder libertador. As boas novas do Evangelho liberta sim. E para aqueles que já são libertos, essas boas novas, ela nos edifica, ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos habilita para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida que agrade a Deus, uma vida em comunhão com o Espírito Santo e uma vida cheia do Espírito Santo. Então, queridos, hoje, cada lar, cada família, em nome de Jesus, eu desejo que em cada lar, em cada família, hoje o poder de Deus se manifeste poderosamente,
que a unção do Espírito de Deus, por meio do Evangelho, seja manifestado no seu lar, na sua casa, haja salvação, haja libertação, haja edificação para a glória de Deus Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. Fica na paz.